A loucura da pregação da cruz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus para a nossa salvação é a cruz. Queridos, o cristianismo adotou como símbolo a cruz. Se você observar, o judaísmo tem como símbolo a estrela de Davi. Se você observar, o islamismo tem a lua crescente. Cada religião ou ideologia política tem os seus símbolos, mas nenhum deles é tão escandaloso como o símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é a cruz. E o que a cruz significa? O que a cruz significava na época em que Jesus veio ao mundo, na época em que Jesus, como homem, andou nessa terra? Qual era o contexto de morrer em uma cruz? Sabemos que a cruz era uma das execuções, sentença de morte do Império Romano. Jesus foi sentenciado à morte de cruz. Jesus diz que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Tome esse veredito de morte, esse veredito de vergonha. Ser crucificado era vergonhoso. Mas nós temos então uma linha de raciocínio, uma doutrina, umas regras de fé para nós praticarmos, que o símbolo maior dessa ideologia do cristianismo é a cruz, que é esse símbolo, esse sinal de vergonha e de dor. Que loucura é esta? Que loucura, queridos! Termos então uma sentença de morte como símbolo de nossa liberdade. Para os judeus, isso era loucura, como o Messias, o esperado, o desejado entre todas as nações. O Messias que viria ao mundo seria então morto em uma cruz, em forma de maldição, porque a própria lei diz que aquele que era pendurado no madeiro era maldito, seria maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como que o Messias, o Filho de Deus, se torna maldição? Isso é loucura, isso é incompreendido para a mente judaica. Isso era uma incompreensão para a sabedoria grega. Os gregos queriam que houvesse uma forma intelectual para explicar esse fato. Os judeus queriam sinais. Mas Paulo disse: nós pregamos a Cristo e este crucificado, e este em forma de maldição, e este envergonhado, e este sofrendo a punição mais severa. Nós pregamos a Cristo, o crucificado, porque a cruz é poder de Deus para os que creem. É loucura para os que perecem, mas para os que creem
é poder de Deus. E nós vamos analisar e explicar o porquê que a cruz é poder de Deus para a salvação e porquê que a cruz ela se tornou então um símbolo de morte para aqueles que não creem, para os que perecem, aqueles que estão morrendo é loucura, aqueles que estão vivendo no pecado é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. A cruz, ela está registrada nas mensagens dos apóstolos. Você que é cristão, não tem como negar o ministério da cruz. Porque a cruz, ela foi registrada nas mensagens bíblicas e os apóstolos registraram essa mensagem. A cruz cumpre os propósitos divinos. A cruz cumpre os propósitos divinos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Paulo disse, o apóstolo Paulo, eu recebi isso de Deus, que ele morreu pelos meus pecados, segundo a Escritura. Então a cruz serve como salvação, porque foi nela que o Senhor morreu. Foi o meio de redimir o homem. A base da justificação do homem é a cruz. Agora, nós entendemos que o sofrimento presente é uma forma de compartilhar do cálice do Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos chama para uma vida de sofrimento, uma vida de renúncia, que tem como sentença a morte certa, é cruz. O Senhor não chamou ninguém para viver uma vida de mar de rosa. Quem disse que Jesus tem nos chamado para vivermos uma vida tranquila e sossegada? Esse cristianismo não existe. Esse cristianismo de uma vida tranquila e sossegada, de bonância, de comer o melhor dessa terra, é um cristianismo inventado. É um cristianismo mal interpretado. O Senhor Jesus em nenhum momento nos chamou para termos uma vida de mar de rosa. Ele disse que veio colocar a divisão na casa, na família, entre pai e filhos. O que é isso? Alguns vão ter que abrir mão da própria família por amor a Cristo. Porque a tradição e a cultura familiar é contra o cristianismo. E quando um desses membros familiares, eles têm um encontro verdadeiro com Cristo, há uma ruptura cultural no meio da família. Então há divisão. Há uma divisão no meio familiar, por isso Jesus já tinha alertado isso. Aquele que não deixar casa, mãe, pai e filhos, ou até mesmo a própria vida, não será o meu discípulo. Ele está falando que o caminho que nos leva até Deus, o único caminho que nos leva até Deus, é Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E Ele nos deu essa garantia por meio da sua morte na cruz. Então ele disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, a sua sentença de morte. A renúncia desse mundo. Renuncie esse mundo. E tome a sua cruz. E siga-me. Então, essa forma de sofrimento presente
que nós estamos passando nesse mundo, essas decisões que nós temos que tomar, que às vezes afeta todo um contexto familiar, todo um contexto profissional, ela é compartilhada diante do cálice do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 12 ao 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, sendo pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles sim, blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Então, nós entendemos aqui que os apóstolos levaram adiante a mensagem da cruz. Pedro está aqui orientando a igreja, que estava passando por grande dificuldade nesta época em que essa epístola é escrita. Perseguições por todos os lados por meio dos imperadores romanos, mortes no Coliseu romano, alguns vivendo em cavernas, outros sendo torturados, uns sendo mortos ao fio da espada e em tochas humanas. Então Pedro, nesse momento de angústia da igreja, ele não traz uma palavra de consolo com esperança terrena. Olha, meus filhos, não se preocupe, isso vai passar, essa dor vai passar. Deus vai matar o governador romano, o imperador romano. Deus vai matar todos eles e você vai ser livre disso, glorifica a Deus por isso. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: quando vocês estiverem passando por qualquer tormenta, qualquer tentação, qualquer coisa, não pense que é coisa estranha que está acontecendo. Não é estranho. As dificuldades e lutas da nossa vida, para o cristão, não tem que ser estranho, porque o símbolo do cristianismo é a cruz, é a morte do eu, do ego, das nossas vontades. Então, quando essas coisas vêm sobre nós, como tentações e decisões, queridos, não é algo estranho, não. Jesus deixou e ele alertou e ele falou: vocês serão levados às autoridades por causa do meu nome. Quando eles vão açoitar vocês achando que estão fazendo benefício a Deus. Eles vão blasfemar de mim. Eles vão fazer com que vocês percam a fé, achando que estão fazendo algum benefício a Deus. Mas não se preocupeis, alegrei-vos por isso. Agora, Pedro, ele reforça isso quando a igreja está passando por essa tormenta. Ele diz: olha, alegre-se, alegrem, regozijem-se no fato de ser participante das aflições de Cristo. Você está sendo participante das aflições de Cristo, isso é motivo de alegria. Não, mas nós queremos o quê? Uma vida bem sossegada e tranquila, porque é isso que está sendo pregado. Não tomar nenhuma decisão importante, não abrir mão de um emprego fraudulento, viver a nossa vida conjugal ou profissional do jeito que está vivendo, tranquilo e sossegado. Não, queridos. Não é assim. O cristianismo nos chama para uma vida de renúncia. O cristianismo nos convoca para uma caminhada que a sentença seria a morte. Morte de quem? Do eu, das nossas vontades, dos nossos egos, da nossa filosofia, da nossa mente
cauterizada por culturas antigas. E nós precisamos, em nome de Jesus, atentarmos para o que Pedro tem falado, para o que Pedro tem anunciado, para o que Pedro tem nos alertado. Disse: alegrei-vos e regozijai-vos, para que também na revelação da sua vinda, na revelação de Jesus, vós regozijeis e alegreis. Naquele dia nós teremos a nossa recompensa. Sim, pelo nome de Cristo sois vituperados. É pelo nome de Cristo que nós estamos sendo acusados. É pelo nome de Cristo, é pelo que nós cremos, é pelo poder, é pela loucura da cruz que nós estamos sendo perseguidos. É pela loucura da cruz, que é uma mensagem que o Senhor chama todas as pessoas à morte do eu, a abrir mão das suas vaidades, do seu orgulho, da sua soberba, abrir mão da sua ganância, da sua loucura por dinheiro. É isso que o Senhor nos ensina? Sim, isso é a loucura da cruz. Porque o cristianismo moderno quer bênção, quer vitória, quer alegria, quer satisfação, quer casas e mansões grandes, carros luxuosos. E o cristianismo primitivo chama as pessoas a uma vida de abnegação, a uma vida de renúncia, a uma vida de cruz, a uma vida de vergonha e dor. Sabendo que na glória, quando o Senhor se manifestar, nós nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Porque as aflições que ele passou nesse mundo, nós também fomos participantes. Isso não nos dá salvação, porque a salvação é de graça. Ele nos deu de graça. Mas a comprovação da salvação está no fato de eu viver o cristianismo como ele é. Uma das primeiras características de um homem salvo é quando ele entende e pratica o evangelho primitivo, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então o versículo termina dizendo: bem-aventurados sois, mais do que feliz você é e eu sou quando estamos sendo perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós não somos desse mundo, por isso o mundo não nos conhece. Nós estamos aqui de passagem. Então nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. A nossa linguagem é diferente da linguagem dessa terra. Os nossos costumes é diferente dos costumes dessa terra. E nós não temos morada fixa aqui, porque a nossa morada é nos céus. Então nós não devemos nos acostumarmos com esse mundo. Mas o mundo vai nos odiar, porque a nossa linguagem é diferente, o nosso jeito de ser é diferente, o nosso jeito de pensar é diferente, a nossa forma de agir é diferente. Por isso, o mundo nos odeia. E o que o mundo mais quer é tirar essa convicção das nossas vidas. E é no meio da religião que ele tenta tirar essa convicção, ensinando e falando o que Jesus não falou, ensinando e pregando e prometendo aquilo que Jesus não prometeu e não ensinou e não falou, como algo maravilhoso e bom nessa terra. Agora, quanto a eles sim, blasfemados. Quanto a eles que buscam prestígio, alguns que se acham o dono da verdade, a verdade absoluta, estão debaixo da proteção do Deus único e verdadeiro. Eles sim são blasfemados. Aqueles que buscam brecha dentro da palavra de Deus para cometer pecados, para viver uma vida de desonestidade, para viver uma vida de prostituição,
para viver uma vida indissoluta, eles sim são blasfemados. Mas quanto a nós perseguidos, seremos glorificados. Está aqui na palavra. Crer, se apoderar, se afirmar, se agarrar nessa verdade como única salvação de nossas vidas. Era na cruz que estavam as suas glórias. Era na cruz que estava a glória dos discípulos. Era na cruz que os discípulos se gloriavam. Como Paulo disse em 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz para os que perecem é loucura. Como isso, pastor? Como que se dá isso? Como que a palavra da cruz se torna loucura na vida das pessoas? Primeiro, ela se torna loucura quando o Senhor nos diz que nesse mundo nós teríamos aflições, que nós tínhamos que tomar sobre nós um jugo, sendo um jugo dele, que é suave e leve, mas tínhamos que levar esse jugo. Quando o Senhor diz que nós temos que tratar o nosso irmão como se fosse Deus, porque ele é a semelhança de Deus. Se eu falo que amo a Deus e odeio o meu irmão, torno-me um mentiroso. Então, quando Jesus fala para não acumularmos na terra tesouro, mas para enriquecermos nos céus, como que se enriquece nos céus? Doando e compartilhando o que nós temos com os outros. Quando o Senhor nos ensina que nós não devemos amaldiçoar os nossos inimigos, pelo contrário, orarmos por eles para que eles sejam salvos da ira que há de vir e tenham a mesma mentalidade e a mesma fé que nós. A palavra da cruz se torna loucura quando o Senhor, quando uma pessoa que é crente dentro da igreja, respeita o esposo, a esposa, uma pessoa que vive o cristianismo, é acometido de uma doença e ela vem a falecer. As pessoas acham isso uma loucura porque acham que Deus é fraco. Mas nós temos que entender que a morte, o livramento de uma morte, não é milagre. Ah, eu vou contar um milagre. Eu sofri um acidente, o carro deu perca total. Se as pessoas verem humanamente, não tinha como meio de salvamento. Mas eu estou aqui, nada aconteceu comigo. As pessoas geralmente contam testemunho assim. Isso foi um milagre. Eu falo, não é milagre. O maior milagre na vida de um cristão é a morte. Porque é o meio do qual nós encontraremos com o Senhor. O maior milagre na vida do cristão é a morte. Porque ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus, que é a única coisa que nos interessa nessa terra. É Jesus, é Deus, é viver com o eterno para todo sempre. Agora, se ele nos livrou de algo terrível, de uma morte, é porque ele ainda tem planos na nossa vida nessa terra. E ele vai nos usar como um canal para divulgarmos a mensagem da cruz. O milagre não é sobreviver, o milagre é morrer. Então essa palavra é loucura. É loucura. Então eles perecem, porque vê Jesus como uma farmácia, como um banco, como alguém ali do lado, um super-herói, um Batman, um Homem-Aranha, salvando todo mundo de uma hora para outra.
E quando algo de ruim acontece com um cristão verdadeiro, há um questionamento em relação a Deus. Mas, queridos, a cruz já nos salvou. O que importa é sermos salvos. E não como vivemos nesse mundo, se é bom ou se é ruim. Se vamos escapar da morte ou vamos ser livres da morte. O que importa é que fomos salvos. É loucura quando se diz, deixe a sua oferta aqui no altar e volte e reconcilie com o seu irmão primeiro, depois venha e apresente a sua oferta. É loucura, mas isso é a mensagem da cruz. É a mensagem de Jesus. É a mensagem de Jesus. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para nós que cremos verdadeiramente, a cruz, o caminho de morte, sofreu prejuízo para manter a paz com o irmão, é caminho de salvação. Tenha consciência de que a maldição de Deus estava plenamente satisfeita no Calvário. Você tem que se agarrar a esta verdade do Evangelho. A maldição que nós contraímos lá no Jardim do Éden, com o veneno da serpente, ela já foi totalmente satisfeita na cruz do Calvário. Por meio da morte de Cristo, Ele se tornou a nossa salvação. Ele se tornou a nossa justificação, a nossa redenção. Ele nos redimiu, Ele nos comprou de novo. Por meio da sua morte, um alto preço. E agora nós somos de Cristo, por direito de nascimento e por direito legal agora. Por quê? Porque nós éramos criatura de Deus. Fomos roubados por causa do pecado. E Deus nos compra de novo por meio do seu Filho. Então somos duas vezes de Deus, legalmente agora. Mas, o que acontece? Nós somos de Deus. E o fato de nós sermos dele, ele não nos obriga a comer na pastagem dele. Eu só vou comer na pastagem dele se eu quiser. Algo interessante está aí. Eu sou propriedade de alguém, mas eu só vou me submeter a ele se eu quiser. A loucura do cristianismo está aí. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por cada um de nós. Quando os hebreus saíram do Egito, com esse coração duro, com esse coração endurecido que os hebreus tinham, o povo de dura cerviz que o Senhor falou, eles reclamaram na trajetória, porque eles não tinham pão a comer, porque eles não tinham água a beber lá no Egito, no pecado, na escravidão. Eles tinham tudo isso de bom, eles começaram a lembrar dos benefícios do Egito, reclamaram, murmuraram e muitas coisas aconteceram de consequência gravíssima por causa da murmuração do povo hebreu. Agora, um desses fatos foi quando Deus envia serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que começou a picar as pessoas ali no deserto e elas começaram a morrer. Então elas clamaram, Moisés, clama ao Eterno, fala com o Eterno, nós estamos morrendo, essas serpentes estão matando todo mundo. Então Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse, Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque em uma haste. Todo aquele que olhar para a serpente, se for picado pela serpente, e for olhar para a serpente de bronze, será salvo da morte.
será salvo da picada do veneno. E isso aconteceu. Todos aqueles que eram picados por uma cobra, e lá olhava para a imagem da serpente e era salvo. E Jesus disse: olha, importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Importa-se que aquele que olhe para ele seja salvo. Importa-se que em imagem de serpente, aquela serpente era a imagem, era a forma da serpente, não era uma serpente viva que foi colocado lá na haste. Eles colocaram a imagem da serpente. Dessa forma, Jesus, ele foi em imagem de serpente, em imagem de maldição. Ele estava como maldito, embora ele não seja maldito, sendo justo, ele estava em imagem de maldição, porque ele contraiu todo o veneno, todo o pecado da humanidade sobre ele, sobre o corpo dele, pendurado no madeiro, estava todo o pecado da humanidade. Jesus não sentiu apenas dor física, mas ele sentiu dor emocional. O fato de uma pessoa ter sofrido a perca de um ente querido, essa dor Jesus já sofreu. Uma menina que sofreu abuso, Jesus já sentiu essa tua dor também. Naquele dia na cruz ele sentiu todas as dores emocionais, físicas, psicológicas de toda a humanidade. Então, ele estava em imagem de serpente, ele não era o pecado, mas ele estava em imagem de pecado. E por isso foi satisfeito na cruz, porque Deus o ressuscitou depois de terceiro dia. Como devemos andar depois de sermos salvos pela morte de Cristo? Cristo nos salvou de graça. Nós não merecíamos nada. Ele veio e nos tirou do lamaçal do pecado e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estávamos aqui vivendo de acordo com a intenção do nosso coração, nós estávamos vivendo no lamaçal do pecado e Cristo nos tirou, nos arrebatou, nos arrancou dali e nos transportou para o seu reino de graça, sem merecimento nosso, sem esforço nosso. Isso chama-se graça, amor incondicional, que seria a fonte da justificação. Na base nós temos a cruz, foi pela renúncia de Cristo, foi pela morte dele, foi pela absolvição de todos os pecados que ele nos salvou. E agora nós fomos justificados, fomos decretados legalmente justos diante de Deus, pela justiça de Cristo. Agora, como nós devemos andar depois que fomos salvos por Cristo? Está lá em Romanos capítulo 6, versículo do 6 ao 12. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a nossa velha postura, a nossa velha maneira de pensar, os nossos velhos costumes, as nossas velhas tradições, os nossos pecados que nós cometíamos, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele não pode mais morrer. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. Uma vez que Cristo morreu, não morre mais. Já foi ressuscitado. Assim, quando nós morrermos para o pecado, não podemos mais ressuscitar para o pecado. Já morremos uma vez está morto. E pronto. Assim também,
vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem segundo as suas concupiscências. Então, uma vez que Cristo nos tirou desse lamaçal, nós estávamos lá, não merecíamos nada, não fizemos nada para sermos salvos, não tivemos esse dizer assim, eu vou aceitar esse Jesus. Não, Ele nos aceitou, Ele olhou para nós e disse, eu quero você. E Ele nos tira do pecado. Ele nos tira desse lamaçal, Ele nos dá uma nova ideia, uma nova forma de pensar, Ele conduz a nossa vida por meio do Espírito, Ele regenera o nosso homem interior, Ele nos dá uma nova dimensão espiritual. A nossa mente e o nosso coração passa então a viver na graça de Deus. Então, queridos, nós aprendemos que quando Ele fez isso, nós agora estamos no reino da luz. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que continuar buscando diante de Deus a santidade. Ele nos dá a santidade. Somente Ele nos dá a santidade. O pecado é uma doença que afeta no coração do homem. Ele afeta a mente, as vontades e a emoção. Ele afeta todo o homem. O pecado, ele foi retirado quando nós fomos salvos. Os nossos pecados foram perdoados. Agora, Ele sempre vai nos lembrar do que era bom. O povo hebreu sempre lembrava do Egito. Mesmo livre, lembrava dos pepinos, dos peixes, dos prazeres do Egito. E eles queriam sempre voltar. Sempre dizia a Moisés, você nos tirou para morrer nesse deserto. Comer esse pão vil. E às vezes nós reclamamos disso. Deus nos livrou, Ele já nos deu uma nova mentalidade. Nós queremos retroceder. Queremos voltar à prática do pecado. Queremos voltar a vivermos como primitivos. Esperamos ainda uma redenção. Não, Cristo já foi a nossa redenção. A cruz se torna indispensável porque ela nos tira o prazer e a vontade, a necessidade do pecado. Por que que a cruz é loucura? Porque ela tira esse prazer do pecado. A menina está lá, se apaixonou por um jovem lindo, rico, cheiroso, educado, romântico. E ela começa a viver uma vida de pecado. E Cristo e a cruz começa a acusar. O Espírito começa a acender alerta na sua mente, no seu coração. E ela vê que a cruz já lhe tirou dessa vida. Então a cruz se torna loucura porque ela tem que abrir mão desses prazeres, dessa vontade para abraçar a cruz, para viver a renúncia da cruz. Então ela disse, eu gosto, eu amo, eu desejo, eu almejo, mas eu abro mão. Eu sofro as consequências, eu choro, mas eu abro mão. A cruz de Cristo é loucura porque ela requer um novo estilo de vida em nós. Por que que a cruz se tornou loucura para muitos cristãos? Porque ela requer um novo estilo de vida. As pessoas são salvas, mas elas querem continuar no adultério. As pessoas são salvas, mas querem continuar oferecendo e ganhando propinas. As pessoas são salvas, mas elas querem continuar vivendo a sua vidazinha de mentira, de defraudação e de tudo mais. Mas a cruz de Cristo ela é loucura porque ela requer um novo estilo de vida. Agora não andeis mais como andava o vosso velho homem, mas como novo homem. Exemplo, nós temos a mulher samaritana. Chama teu marido. Não, o que eu tenho, eu não tenho marido. Sim, você não tem, esse não é teu. Você está tendo um caso aí, mas ele não é teu. Ô Senhor, vejo que tu és profeta. Queridos,
Houve uma mudança na vida dessa mulher. Zaqueu, eu não sei o que aconteceu com a vida de Zaqueu, mas depois daquela refeição, eu não sei o que Jesus falou para ele, mas a vida de Zaqueu mudou. Houve uma mudança. Ele entrou naquela casa para um momento de refeição com Jesus e seus convidados, como um cobrador de impostos, um homem desonesto, e ele termina aquela refeição 1h30 depois, 2 horas depois, com um coração totalmente diferente. Um homem que iria distribuir aos pobres o que tinha, que ia devolver aqueles que extorquiam. Um homem que mudou a vida. A cruz se torna loucura, porque às vezes nós nos apegamos tanto naquilo que temos, que quando nós aceitamos a Cristo e Cristo nos ensina que o que nós temos não é nosso, é dele, e ele nos deu para compartilharmos e ajudarmos os outros, nós queremos só para nós. Não, foi meu intelecto, foi minha força, foi meu trabalho que me deu isso, e eu não vou dividir com ninguém. Então a cruz de Cristo se tornou loucura para essas pessoas. E eles vão perecendo na própria cruz de Cristo. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que aceitam isso, poder de Deus. Para a vida de Zaqueu, poder de Deus. Para a vida da mulher samaritana, poder de Deus. Para a vida de Pedro, poder de Deus. Para a vida de Paulo, poder de Deus. Vamos analisar a razão, a moralidade e a eficácia da morte de Cristo na cruz. Nós temos aqui o momento da última ceia. A última ceia, nós temos 3 aspectos interessantes. A centralidade da sua morte. O pão e o vinho é o anúncio da sua morte. Ele queria ser lembrado por sua morte. Olha, querido, a centralidade da cruz. A centralidade da cruz. Na última ceia, na Páscoa dos judeus, quando Jesus, como judeu, ele celebrou a Páscoa, na última Páscoa que ele fez aqui nessa terra, na última celebração ele fez algo diferente. Ele partiu o pão, ele disse que aquilo era o seu corpo, que seria entregue por cada um daqueles homens, e por mim também e por você. Ele repartiu o vinho e ele disse: esse é um cálice, esse é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. É uma nova aliança que eu faço com você. E eterna, que não se quebre. É aliança de sangue, é um pacto de sangue. Eu vou derramar todo o meu sangue na cruz para redimir vocês da maldição da lei e da maldição do pecado. Agora não precisa mais de lei, não precisa mais de observância. É questão de fé, é questão de atitude e vida de prática em Cristo Jesus. Só, queridos, que o nosso mestre, o nosso Senhor, ele não quis ser relembrado pelos pães que ele multiplicou, pelo cego que voltou a enxergar, pelos milagres de ressurreição. Não. Sabe como ele quer ser relembrado? Pela sua morte. Fazei isso todas as vezes. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que eu volte. Recorde a minha morte. Sentam em comunhão, partam o pão e bebam o vinho, recordando não dos milagres, mas recordando a minha morte, que foi por vocês. O propósito da sua morte, o sangue de Jesus deve ser derramado pelo perdão dos pecados. Esse era o propósito da morte da cruz. Ali surge uma nova aliança. Um relacionamento com Deus está restaurado. Uma nova aliança. Aquela ruptura, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Acabou. Aquela parede chamada parede da separação, lá no templo de Herodes, foi destruído. Agora os gregos poderiam ter acesso ao pátio dos gentios e os gentios ao pátio dos judeus. E agora acabou esse negócio de sumo sacerdote, de sacrifício, a entrar diante do Santo dos Santos. O véu se rasgou. Não existe mais lei, não existe mais empecilho, não existe mais sacerdote, não existe mais intercessor. Agora nós fomos reconciliados pela morte de Cristo. Temos acesso ao eterno.
por Cristo Jesus. A necessidade de uma nova, a necessidade de nos apropriarmos pessoalmente da sua morte. Primeiro, nós temos a centralidade da sua morte, que é o pão e o vinho que ele nos deu, que significa ele em nós, o Espírito em nós, o perdão dos nossos pecados diário, ele sendo relembrado pela sua morte, o propósito da cruz que foi nos perdoar de todos os nossos pecados de graça e nos dar um novo relacionamento com Deus, e a necessidade de nos apropriarmos pessoalmente da sua morte. Há essa necessidade, nós temos que nos apropriarmos da morte de Cristo. Assim como os discípulos deveriam comer o pão e beber o vinho, era necessário que eles participassem pessoalmente dos benefícios da cruz. Comer o pão e beber o vinho era uma parábola, era apenas uma forma de demonstrar a viva restauração de Cristo em nós. Como recebemos a Cristo como nosso Salvador crucificado, nos alimentamos dele pela fé em nossos corações. Todas as vezes que nós nos alimentamos de Cristo pelo vinho, pelo pão, nós recordamos a sua morte, sabemos que o caminho é morte, é cruz, é loucura para muita gente. Que Deus é esse que morre na cruz para salvar os seus súditos? Que rei é esse? Que reino é esse que nunca apareceu? O reino está dentro de vós. É o Espírito mudando a tua vida, mudando o teu interior. A palavra da cruz é pregação para os que perecem, mas para nós poder de Deus, porque nós não estamos vivendo segundo o mundo, mas segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.